Imagina uma sala de reuniões super moderna. Aquele tipo de ambiente, sabe, altamente exclusivo no topo de um arranha-céu gigante. Com aquela vista panorâmica para o horizonte financeiro, né? Exatamente. Aquele luxo total. E, bom, o material que a gente está analisando hoje relata um encontro que teve exatamente essa atmosfera, juntando na mesma mesa figuras tipo Bill Gates, Dave Rockefeller, George Soros. Warren Buffett também estava lá, Michael Bloomberg. Só a elite da elite. Pois é. E dependendo de quem interpreta esse evento, que inclusive foi relatado por veículos grandes como o The Times e o Wall Street Journal, a visão muda radicalmente. Muda muito. Para alguns, é o ápice da responsabilidade filantrópica, tipo bilionários tentando salvar um planeta em crise. Aham. Mas para outros, seria o rascunho de um plano totalmente distópico para controlar e, bem, reduzir a população global. É um contraste absurdo de narrativas. E é por isso que hoje a gente vai abrir os documentos, os discursos e até os relatórios financeiros que colocaram fogo nessa discussão. Mas, antes de mais nada, a gente precisa deixar um aviso de imparcialidade muito claro aqui, né? Com certeza. É fundamental que quem nos ouve saiba que a nossa pilha de fontes de hoje está cheia de opiniões políticas altamente polarizadas. Tem material tanto da extrema-direita quanto da extrema-esquerda. Sim, e a gente não está tomando partido. A gente não endossa nenhuma dessas visões extremas, tá? O nosso objetivo nesse mergulho é puramente relatar de forma neutra e analítica as ideias que estão lá no material original. Exato. A gente quer entender a anatomia dessa polarização. Perfeito. Certo, vamos desvendar isso. Como é que o mesmíssimo conjunto de fatos consegue gerar visões de mundo tão absurdamente opostas? Olha, essa é meio que a grande questão do nosso tempo, sabe? Tem uma tendência da galera achar que essas teorias sobre controle populacional ou, tipo, agendas globalistas nascem do nada. Como se fosse delírio de internet, né? Isso. Mas quando a gente mergulha nos textos originais, a gente vê que essas narrativas são construídas em cima de dados reais. São declarações públicas, diretrizes históricas. A fratura acontece mesmo é na interpretação, não nos fatos em si. Exatamente. E para entender esse medo moderno de uma elite controladora, a gente precisa voltar algumas décadas e olhar para como os governos estruturavam o medo deles com o tamanho da humanidade. Eu estava revisando os arquivos históricos do nosso material e, nossa, esbarrei num memorando do governo dos Estados Unidos lá da década de 70. O famoso NSSM 200, né? Ele mesmo, também conhecido como Relatório Kissinger. E o que me deixou totalmente perplexo foi a linguagem crua do negócio. É bem fria, né? Muito. Eles não estavam falando sobre, vamos ajudar países pobres por caridade. Eles tratavam o crescimento populacional no Hemisfério Sul como uma ameaça de segurança nacional para os Estados Unidos. O que é fascinante aqui é que documentos governamentais antigos servem de base para esse medo de hoje, sabe? O contexto da Guerra Fria ditava tudo nessa época. Esse documento, que ficou secreto até os anos 90, olhava para países em desenvolvimento e fazia um cálculo assustadoramente pragmático. Principalmente países cheios de minérios e recursos naturais, né? Isso, a lógica americana era: bom, se a população desses lugares crescer rápido demais, eles vão consumir os próprios recursos internamente para conseguir sobreviver. Ou, tipo, a pressão demográfica ia gerar revolta e instabilidade política. E nos dois cenários, o fornecimento de matérias-primas que eram essenciais para a economia dos Estados Unidos e dos aliados deles estaria em risco. Nossa, é uma visão puramente extrativista. É literalmente tipo, muita gente lá significa menos recursos aqui pra gente. Pois é. E a solução que o relatório propunha era uma política ativa para reduzir a fertilidade em escala global. Ativa mesmo. Sim, a gente está falando de financiar campanhas massivas de contracepção, promover estilos de vida onde ter filhos não fosse o foco principal e, olha só, até financiar infraestrutura que facilitasse o aborto. Tudo isso tem raiz lá no malthusianismo. Thomas Malthus, né? Aquele cara dos séculos passados. Ele mesmo. Ele argumentava que a população cresce muito mais rápido que a produção de alimentos. Tipo, a conta nunca fecha. E o resultado seria fome e guerra, sempre? Exata. E o relatório Kissinger era basicamente o malthusianismo sendo aplicado como política de Estado mesmo. Isso cria um pano de fundo perfeito para a teoria. Porque pensa bem,
Se o próprio governo já documentou lá nos anos 70 que queria reduzir populações por motivos geopolíticos, não é um salto tão grande para as pessoas acreditarem que os bilionários de hoje querem fazer exatamente a mesma coisa. É uma ponte muito fácil de construir na cabeça de quem tá desconfiado, sabe? Com certeza. O que me leva para aquele vídeo super famoso de 2010. Qualquer pessoa que já navegou por debates políticos na internet, com certeza já esbarrou nesse corte do TED Talk do Bill Gates. Ah, a palestra Innovating to Zero, né? Clássico. Sim. Lá no meio de uma explicação super técnica sobre clima e emissão de carbono, ele solta uma frase sobre fazer um grandioso trabalho em novas vacinas e saúde reprodutiva, e que isso poderia reduzir a taxa de crescimento da população em 10 ou 15%. A internet, implodiu quando isso viralizou. Implodiu. O pessoal pegou isso e transformou num monstro. Porque essa única frase virou o pilar central de uma desconfiança global gigantesca. Os grupos mais críticos pegam essa fala do Gates e interpretam ela de uma forma dolorosamente literal, sabe? A lógica deles é bem direta, né? Se vacinas servem para a saúde e ele quer reduzir a população usando vacinas, logo, as vacinas são armas. Caramba, é um raciocínio que ignora todo o contexto da saúde pública. Aham. Mas a narrativa ganha muita atração porque ela se apoia em episódios reais, só que episódios que sofreram um ruído de comunicação gravíssimo. Os nossos arquivos mencionam um caso bem específico na Índia, lá em 2009. Uma organização que era financiada pela fundação do Gates forneceu vacinas contra o HPV para milhares de adolescentes. E aí aconteceu uma tragédia no meio do processo. Pois é, 7 meninas faleceram durante o período da campanha de vacinação. E isso foi o estopim. A teoria de vacinas letais para a despopulação saiu dos fóruns obscuros da internet e ganhou as ruas. O governo indiano teve que paralisar tudo. Aquele episódio ilustra perfeitamente como o pânico passa por cima de qualquer fato, né? Porque investigações muito rigorosas depois provaram de forma categórica que as mortes não tinham, nenhuma ligação com a vacina. Não tinha relação nenhuma, né? Nenhuma. As causas foram coisas trágicas, claro, mas, afogamento e até picada de cobra não tinha relação causal com o imunizante. Mas só a associação temporal, o fato de ter acontecido na mesma época, já foi suficiente para cristalizar o boato. Exato. O estrago na confiança pública já estava feito. Mas espera aí, aqui eu preciso dar uma de advogado do diabo e puxar o freio, porque tem um buraco imenso nessa lógica conspiratória. Qual seria? Se existe um grupo de bilionários ativamente tentando eliminar pessoas do planeta, qual é o sentido de gastar montanhas de dinheiro, bilhões de dólares, para desenvolver tecnologia médica e salvar crianças? Parece meio contraditório, né? Totalmente. Eliminar pessoas injetando bilhões em saúde pública parece ser o plano de vilão mais ineficiente da história do mundo. A matemática não bate de jeito nenhum. É o paradoxo que sempre confunde quem olha só para a superfície da coisa. Mas a resposta para essa contradição que você apontou está num conceito sociológico e matemático muito bem documentado pelas fontes, a chamada transição demográfica. Como é que isso funciona na prática? A gente precisa olhar para a psicologia humana em áreas de extrema pobreza e mortalidade alta. Historicamente, porque famílias num meio rural ou num país muito subdesenvolvido optam por ter 8, 10 até 12 filhos. Porque a expectativa deles é que metade dessas crianças não cheguem na idade adulta. Além de serem força de trabalho na roça, as crianças funcionam meio que como um seguro de vida cruel para os pais na velhice, né? Essa é a grande sacada. Quando as iniciativas de saúde global chegam e introduzem vacinas eficazes, água tratada, antibiótico, a mortalidade infantil despenca. As crianças param de morrer na primeira infância. O que é maravilhoso. Mas no início a população deve dar um salto, não? Dá um salto, sim. Só que em muito pouco tempo as famílias percebem essa nova realidade. Uma vez que os pais adquirem a confiança de que os 2 ou 3 filhos que eles tiveram vão sobreviver até a fase adulta, aquela necessidade biológica e econômica de ter um monte de filhos simplesmente desaparece. Entendi. Então, naturalmente, as pessoas escolhem ter menos filhos. De forma totalmente voluntária, a taxa de natalidade cai.
É por isso que as vacinas reduzem o crescimento populacional futuro. Estabiliza a demografia não matando as pessoas, mas garantindo que elas vivam. Nossa, é uma mudança de paradigma que vem pela segurança, não pelo extermínio. Faz todo sentido. Mas olha, a narrativa dos nossos documentos não para aí na saúde pública. Ela dá um cavalo de pau e entra com os 2 pés na questão ambiental. E é aqui que a conversa sobre ter muita gente no mundo ganha um ar de urgência existencial. O ser humano deixa de ser só um dado de demografia e passa a ser rotulado como a maior ameaça à sobrevivência da Terra. O elo entre população e meio ambiente acaba consolidando toda a base da agenda verde moderna que a gente vê hoje, né? No centro disso estão as diretrizes da Agenda 2030 da ONU. E a tal iniciativa do grande reinício, o Great Reset. Exatamente, o Great Reset do Fórum Econômico Mundial liderado pelo Klaus Schwab. O foco que eles declaram abertamente é remodelar a economia global para chegar na neutralidade de carbono. Tirar o foco do lucro puro e focar na sustentabilidade. Isso. Mas, de novo, a desconfiança nasce dos textos que ajudaram a formar essa mentalidade lá atrás. O Clube de Roma, por exemplo, que é um dos grupos de pensadores mais influentes nas políticas ambientais, publicou um relatório no início dos anos 90. A primeira revolução global, né? Eu sublinhei o trecho desse relatório nas nossas fontes porque ele é de arrepiar. Sério. É bem pesado mesmo. Eles escrevem que na busca por um novo inimigo comum, para conseguir unir as nações logo depois que a Guerra Fria acabou, eles chegaram à ideia de que a ameaça da poluição e do aquecimento global serviria perfeitamente para esse propósito. É uma admissão bem franca de tática política, sabe? Sim, e a conclusão deles, com todas as letras, é a seguinte: o verdadeiro inimigo é então a própria humanidade. É uma formulação muito forte. Por que líderes globais precisariam inventar ou adotar um inimigo assim para criar união? Porque a psicologia política ensina que não tem nada que una grupos dispersos, que têm interesses conflitantes, de uma forma tão eficiente quanto uma ameaça externa que pode acabar com todo mundo. O medo une, né? Muito. Durante décadas, o medo de um holocausto nuclear fez esse papel. Mas, sem a União Soviética, o medo precisava ser substituído para que a governança global continuasse tendo um propósito. Então, ao apontar a emissão de carbono como inimigo, o vilão deixa de ser um exército estrangeiro e passa a ser o nosso próprio estilo de vida moderno. E aí, a matemática da emissão zero, quando você leva ela ao extremo, é brutal. É implacável. Os estudos que o nosso material compilou mostram que a ação mais efetiva para você reduzir sua pegada de carbono não é reciclar o lixo, ou parar de andar de carro, ou virar vegano. Não é nada disso. É ter um filho a menos. O cálculo aponta que uma criança a menos no mundo economiza quase 60 toneladas de CO2 por ano. Quando a gente soma essa matemática aí, com aquela frase de que a humanidade é o inimigo, mais as metas de redução populacional, cara, a gente tem o combustível perfeito para a galera enxergar a sustentabilidade como puro controle opressivo. É uma tempestade perfeita. Se conectarmos isso ao panorama geral, a gente percebe como o ceticismo climático ganha tanta força como uma defesa contra isso. Os nossos arquivos trazem pesquisadores e meteorologistas que são muito vocais sobre isso. Nomes como Ricardo Felício, Luiz Carlos Molion e o Chris Marti. E o que eles dizem? Eles argumentam que essa emergência climática ou é um exagero brutal, ou simplesmente uma farsa usada para manipular mercados e centralizar o poder através do medo. Eles apontam para os ciclos naturais do planeta, sabe, que já aquecia e esfriava há milênios antes de qualquer revolução industrial. Entendi. Eles questionam se a gente realmente tem esse poder todo no termostato do planeta. Exato. E a defesa desses céticos não fica só batendo em gráfico de temperatura, né? O argumento vai para a economia e para a sobrevivência. O que me lembra a analogia do condomínio, que eu acho perfeita para explicar essa visão deles. Imagina que o planeta é um prédio gigante. O síndico mora lá na cobertura. Ele já tem piscina aquecida, ar-condicionado bombando e a geladeira sempre cheia. Tá com a vida ganha, né? Sim. Aí, de repente, ele desce as escadas e avisa que, para salvar a estrutura do prédio, a água e a energia vão ter que ser racionadas drasticamente para todo mundo. Só que isso tem um impacto diferente para cada morador. Exato. Esse racionamento impede o morador lá do térreo de sequer ligar o chuveiro num dia frio ou de construir mais um quartinho porque a família cresceu.
Então, enquanto o térreo fica vivendo na miséria por causa da regra, a cobertura continua com a caixa d'água cheia, cheia de isenções que o síndico mesmo criou. É o conceito de racionamento do desenvolvimento, né? É a ilustração perfeita. Porque reduzir as emissões hoje em dia, na prática, significa restringir acesso a fontes de energia que são baratas e confiáveis, tipo carvão e petróleo. E para os países pobres, isso é mortal. Sim, para a nação em desenvolvimento, frear a matriz energética sem ter uma alternativa viável é a mesma coisa que estagnar a economia. Então, na ótica desses críticos, essas agendas, como o Great Reset, não estão aí para proteger a natureza. O objetivo seria criar um monopólio moral para impedir que nações emergentes alcancem o padrão de vida das elites. A narrativa do clima seria só o pretexto mais sofisticado já inventado para manter quem está no poder. Mas olha, só resolução de ONU ou daqueles simpósios chiquérrimos na Suíça não muda a lei de país nenhum sozinha. Papel não vota no Congresso. Papel não faz lei, precisa de muito mais. Para essas diretrizes globais virarem lei no município da pessoa, para virarem campanha de conscientização massiva, você precisa de combustível, dinheiro vivo. E é aqui que a nossa análise entra nas engrenagens do famoso soft power, focando no fluxo financeiro gigante da Open Society Foundations. Que hoje é comandada pelo Alexander Soros, né, o herdeiro do George Soros. Isso mesmo. Como é que funciona esse financiamento todo? Para entender o impacto, a gente precisa olhar para a escala da coisa. A Open Society movimenta mais ou menos US$ 1,5 bilhão por ano. É muito dinheiro sendo injetado em milhares de organizações pelo mundo todo. O objetivo declarado deles é fomentar o modelo progressista de democracia, sabe? Mas como esse dinheiro opera no dia a dia? Porque o bilionário não manda um zap para o deputado exigindo que ele aprove uma lei. Não, é um mecanismo muito mais sutil e capilarizado. É um tecido social que vai sendo financiado para pressionar o sistema de baixo para cima. E os números aqui no Brasil formam um caso de estudo fenomenal. Segundo as nossas fontes, só em 2024 a Fundação mandou quase US$ 30 milhões para ONGs brasileiras. É dinheiro financiando grupos como o Fundo Brasil, institutos focados em clima e campanhas gigantescas como aquela mobilização pelo fim da escala de trabalho 6x1. Esse dinheiro paga advogado para ONGs, banca relação pública, financia coletivo universitário. Eles acabam criando ou pelo menos acelerando uma base de apoio popular. Que força o debate institucional, né? E o material até destaca reuniões presenciais do Alexander Soros aqui no Brasil com políticos de altíssimo escalão, justamente para articular as pautas da POP 30. Perspectiva progressista, isso tudo é maravilhoso. É visto como uma oxigenação essencial para a democracia. O Estado costuma ser lento, às vezes cego para os problemas sistêmicos, né? Então esse dinheiro filantrópico daria poder para a sociedade civil lutar. Exato. Lutar contra lobbies da indústria e proteger minorias. E essas conversas de alto nível para a COP seriam só uma colaboração necessária para um problema global. Mas, sob a lente conservadora e dos críticos ferrenhos, o cenário vira do avesso. Totalmente. Isso levanta uma questão importante para as fontes críticas. Onde termina a filantropia e começa a interferência política pura e simples? Para a ala crítica, que a gente está vendo nos documentos, não tem diferença nenhuma entre essa filantropia em larga escala e imperialismo. Eles veem isso como uma engenharia social imposta goela abaixo. O argumento deles é que, ao financiar coisas como a pauta de desencarceramento ou debates de gênero e liberação de drogas, essas fundações estão deliberadamente tentando destruir os valores locais e a soberania das nações. A sociedade aberta teria virado, na cabeça deles, um totalitarismo disfarçado, onde uma rede bilionária dita o que tem que ser pensado, sem nunca receber um único voto da população. É um abismo entre as duas interpretações, né? O mesmo financiamento de uma ONG de clima pode ser lido como um resgate nobre do planeta ou como uma engrenagem para desindustrializar um país e manter a elite no controle. Então, o que tudo isso significa quando a gente desmonta toda essa máquina, desde o relatório Kissinger, passando pelas vacinas, a matemática do CO2 e o dinheiro dos Soros, o que sobra é o retrato de uma civilização rachada no meio,
A gente está completamente dividido na raiz de como a gente interpreta os fatos. Exatamente. O mesmo pedaço de realidade é decodificado de formas excludentes. E entender essa mecânica não é ficar dando palco para a teoria da conspiração, é sobre compreender quem tem o poder financeiro para empurrar as narrativas dominantes, independentemente do lado em que você esteja. E é por isso que quem está acompanhando a gente precisa se importar. Porque as decisões que rolam nessas cúpulas na Suíça, ou os milhões transferidos por essas fundações, afetam o nosso dia a dia. Bate na nossa porta, né? Molda o currículo das escolas, muda o preço da conta de luz com as taxas de carbono, influencia a lei trabalhista. Impacta até o preço do pãozinho no mercado. A gente vive num momento histórico onde entidades que não são governos e alguns bilionários têm orçamentos que rivalizam com um PIB de muito país por aí. E quando os planos para o futuro do mundo dependem da carteira e da vontade de um grupo que não presta contas ao eleitor nas urnas, fica a grande reflexão. As engrenagens da nossa democracia ainda respondem mesmo à população? Ou elas estão só orbitando em volta do poder gravitacional do dinheiro infinito? Uma pergunta boa para ficar na cabeça. Fica aí o pensamento para vocês.